Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer com vocês o passo a passo da modelagem de um vestido de alcinha que dá para qualquer ocasião. No meu caso eu tô fazendo para usar no Natal, no almoço de Natal, mas vocês podem adaptar e usar aí no dia a dia de vocês, no trabalho, para sair, enfim, dá para adaptar para qualquer ocasião mesmo. É um vestido bem versátil, bem fresquinho, ótimo agora pro verão, então assim, tenho certeza que vocês vão amar. Vou deixar aqui algumas imagens que eu tô seguindo para montar esse vestido, então assim, eu peguei um pouquinho de cada uma dessas referências. Vai ser um vestido de alcinha com decote V, vai ter babados e também vai ter contraste de cores, né? Então eu vou usar aqui dois tecidos diferentes. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os dois tecidos que eu vou utilizar. Aqui eu tô com uma parte já de uma peça minha cortada, que é essa viscolinho num tom nude. E vou usar a viscose nesse tom de terracota. Então assim, são dois tecidos diferentes, porém com caimento bem parecido, um caimento bem fluido, bem leve, e vai ficar uma composição bem bonita, né? Um mix de texturas e cores bem legal. Então assim, tô muito doida já pra costurar essa peça e mostrar o resultado final pra vocês. O próximo vídeo, inclusive, é o da costura desse vestido, então não percam. Se inscrevam aqui no canal, acione o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão e assim me acompanhem lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque sempre que sai vídeo novo eu coloco por lá. E pra mim é muito importante que vocês assistam o vídeo de imediato quando eu posto, dentro aí das 24 horas, que é pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e sempre te notificar quando tiver vídeo novo. E antes que eu me esqueça, a metragem que eu utilizei pra fazer esse vestido foi de 3 metros, tá? No caso eu tô usando em média 1,50 de cada cor. Mas eu indico vocês pra ter um melhor aproveitamento, né, e não precisar fazer emendas, porque eu tendo esse 1,50 de cada cor, eu precisei fazer emendas no último babado, no terceiro babado. No vídeo da costura eu vou explicar melhor para vocês essas emendas. Mas para você não precisar fazer emendas no teu babado, eu te indico a comprar 3 metros, 3 metros e 20 por aí de tecido em uma cor só, ou só num nude, ou só num preto, uma cor só, sabe? Ou em uma estampa só, e aí você vai conseguir aproveitar melhor o teu tecido. Então é isso, espero muito que gostem desse passo a passo e bora lá conferir. Como vocês puderam ver, aqui eu já comecei retraçando a minha base. Essa base vocês encontram lá na minha loja de moldes, eu tenho um kit com todas as bases e essa é a base da blusa Compense. Ela acompanha também a manga, porém nesse vestido não vai manga, por ser um vestido de alcinha, então eu meio que desconsiderei o uso da manga nesse modelo. O primeiro passo foi retraçar essa base em outro papel, para eu poder agora fazer toda a interpretação do vestido de alcinha nesse modelo que eu acabei de retraçar. Lembrando que todas as bases elas vêm sem margem de costura, por esse motivo mesmo, você poder cortar a sua base e já retraçar em outro papel, trabalhar a modelagem que você deseja e depois, por último, acrescentar a margem de costura no modelo que você criou. Aqui eu já coloquei a altura que eu quero, a parte de cima desse vestido pronto. Como ela vai ter recortes com babados, né, eu vou incluir recortes aqui, ó, ela é um modelo um pouquinho mais curto para a parte superior do vestido, que é uma parte que é mais justinha no corpo. Então eu conferi essa lateral da frente e joguei a mesma medida na lateral das costas. E agora eu vou esquadrar aqui no centro costas, pego a medida da minha lateral e vou traçar um pontinho aqui. As costas ainda eu vou subir um pouco, porque ela sempre tende a cair. Então para ela não ficar, ela não vai dar aquele aspecto reto, se eu vir aqui e traçar uma reta. Ela vai dar um visual um pouco mais caído, então eu já preciso tirar esse excesso, subindo um pouquinho aqui, cerca de 1 centímetro. Para ela realmente, quando a gente costurar, dar um visual de reta. Então a gente já precisa compensar isso na modelagem. E aqui eu ligo esse ponto que eu subi 1 centímetro e esse ponto da lateral eu ligo com uma suave curva, tá? Quase que uma reta mesmo.
E aqui na parte da frente eu deixei reto. Se você tiver mais volume no busto, você pode compensar descendo 1 centímetro, 1,5 aqui na parte do centro-frente e traçando também com uma suave curva, porque daí na frente já é o oposto, que a gente tem volume de seio. Então talvez, às vezes, para ele dar um visual reto, quando a gente unir com o recorte do babado, talvez você precise realmente aumentar um pouquinho no centro-frente, tá? Mas isso tudo você sempre vai analisar montando uma piloto. Então, a princípio, eu fiz uma modelagem que é para teste, uma modelagem curtinha mesmo, que é só para eu analisar a parte de decote, ponto de alça, regulagem, né, como ia ficar o decote das costas, que é toda aberta. Enfim, eu meio que faço um teste para eu aprovar essa modelagem para depois eu gravar aqui para vocês. Então, eu já meio que defini aqui o comprimento que eu quero para essa peça. Por isso que eu já encontrei essa minha altura, que eu já testei realmente uma peça e fiz uma piloto para ver o comprimento desejado. Eu vou passar para vocês a medida que eu tenho, né, para esse meu comprimento, a partir aqui, ó, do meu ombro frente. Então, eu tenho 45 centímetros e meio a partir do ombro frente. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês um modelo de alcinha. Então, esse corpinho ele vai ficar um pouco mais curto, né, porque depois a gente não vai ter mais ombro frente, mas é só para vocês se guiarem e entenderem qual a altura que eu encontrei aqui. Aí eu meço lateral frente, descontando aqui a minha pence de busto, e joguei a mesma medida aqui na lateral das costas. Então foi assim que eu encontrei essa medida. Para fazer esse modelo eu peguei a base da minha loja no tamanho 36, só que como eu vou modificar, eu vou soltar um pouco nessa lateral, da parte da frente, enfim, vocês vão entender. Vou mudar um pouco o modelo, vou jogar uma interpretação aqui, folga de vestibilidade e tudo mais. Esse meu modelo ele vai se tornar o PP da minha loja de moldes, tá? Então quando vocês forem adquirir essa modelagem pronta, ela será um PP. E aqui eu vou mostrar a segunda modificação que eu já fiz nesse modelo, que foi pra gente encontrar o direcionamento de ponto de alça. Então eu tracei aqui a linha de busto, que foi esquadrar no centro frente e traçar uma reta bem aqui na altura de cava. Eu não sei se vocês já fizeram o teste de medir a altura aqui do ombro frente até essa linha de busto. Geralmente é onde ela dá a medida bem certinho na altura do teu bico do seio, sabe? Então é bem ali nesse ápice. Então por isso que no meu caso eu falo que a altura de busto é bem aqui na altura dessa cava da base, tá? Sempre da base. Depois que você faz a interpretação, a tua altura de busto não será mais na altura de cava, sempre a altura de cava da base. Depois de fazer essa reta, eu encontrei a metade dessa linha, que no meu caso deu aqui. Só que eu joguei mais 1,5 centímetros para o centro. Então aqui será o meu direcionamento de ponto de alça. E como que eu descobri isso? O primeiro teste que eu fiz, eu peguei bem na metade. Só que ao vestir, né, a piloto e tudo mais, eu analisei que eu quero o meu ponto de alça mais pro centro. Então foi daí que eu tirei mais 1,5 pro centro. Por isso que eu falo, sempre testar os moldes de vocês. Vai fazendo a modelagem, faz a primeira parte, monta uma piloto, prova, vê o que você quer corrigir na tua modelagem e depois você vai pra modificação, né, pro molde real, que é no caso que eu tô fazendo aqui com vocês. Estude a modelagem, porque daí você vai começar a ter maior assertividade. Tem assim uma fórmula pronta que eu mostro pra vocês, porém eu faço testes antes, tá? Então às vezes eu venho com um vídeo já rápido de modelagem, mas houve um teste antes. Nesse caso eu tô mostrando aqui pra vocês o teste e as modificações. Não é sempre que eu faço isso, mas um vídeo ou outro eu gosto de fazer isso pra vocês terem essa noção que a modelagem ela é complexa, mas não por questão de ser difícil, e sim por você ter que realmente testar, corrigir modelagem, enfim, fazer vários testes para chegar no resultado final. Então aqui no caso eu encontrei a metade e joguei 1,5 centímetros pro centro. Tenho aqui a medida de ponto de alça. A princípio no primeiro molde eu iria subir 9 centímetros, mas através da minha piloto ali eu decidi subir mais 1,5, né? Fora os 9 centímetros. Então eu vou subir aqui 10 centímetros e meio. E no seu caso, talvez, você precisa descobrir a altura de ponto de alça que você mais gosta, enfim, trabalhar realmente da forma que você quer. Às vezes, o que eu tô interpretando aqui não é muito o que vai fazer o teu gosto. Talvez você queira esse ponto de alça um pouco mais baixo, um pouco mais para lateral mesmo. É tudo um modelo que você quer interpretar. No meu caso, essas as modificações que eu quero. Agora eu vou colocar aqui para vocês a profundidade do meu decote, que vai ser um decote em V. Eu vou descer 4,5 centímetros. No primeiro teste que eu fiz, eu tinha descido só 2,5 centímetros. E ao provar a piloto que eu montei, eu decidi descer mais 2 centímetros. Então, por isso que aqui no molde original eu vou descer a partir da linha de
busto 4,5 centímetros. E já vou ligar esses dois pontos, esse com o ponto da ponta de alça, com uma reta, porque é um decote em V. Na minha interpretação da lateral, eu vou descer aqui na cava 1 centímetro e eu vou soltar essa minha peça 0,75 para a lateral até essa região aqui da pence. Esse 0,75 já seria a minha folga de vestibilidade. Aqui na região da cintura, eu vou soltar 2 centímetros. Eu quero essa peça um pouquinho mais ampla, bem reta mesmo aqui na região de cintura. E aqui nessa região onde eu defini o meu comprimento final, eu vou soltar 1 centímetro. Vou puxar essa reta até a minha nova lateral e vou ligar esses pontos com uma reta. Agora eu vou ligar esse ponto da alça com esse meu ponto da lateral para traçar a minha cava. Então eu venho com uma suave curva e eu gosto de fazer manualmente esse processo, mas se você preferir trabalhar com uma régua curva, também pode. O que eu analisei na minha piloto é que eu preciso já fazer uma transferência de pence. Então eu vou fazer uma pence morta na minha cava e eu vou transferir o excesso que eu vou tirar aqui da cava para a pence da região do busto. Então eu já vou traçar uma reta aqui na minha pence de busto para eu poder recortar e fazer essa transferência. No caso, meu primeiro teste ficou assim, ó. Aqui eu coloquei a minha pence morta, que no total ela dá 2 centímetros. Eu vou fazer o exemplo aqui para vocês nesse meu molde teste, só para vocês entenderem o que é a transferência de pence. Esse excesso, ele surgiu aqui na minha cava, eu alfinetei, ó, terminando com ele aqui no ápice da minha pence de busto. Então eu faço exatamente essa marcação aqui no meu molde, no caso eu fiz no molde teste. Então eu medi quanto que eu tenho do ponto de alça até aqui, onde começa o ajuste, que foi de 7 centímetros, eu joguei a mesma medida aqui. Aí eu verifiquei o tanto que eu estou alfinetando, né, para tirar de excesso, e ele é de 1 centímetro aqui e 1 aqui, então total 2 centímetros. Eu fiz a marcação aqui 2 centímetros. E onde eu finalizei com esse alfinete, que foi no ápice da pence de busto. E eu coloquei a minha pence morta também aqui. Então eu transfiro o meu ajuste para o molde. Então o que eu faço é fechar essa pence morta, só que antes eu abro o centro da minha pence de busto até aqui. E agora sim eu fecho a pence morta. A pence morta é toda aquela pence que não vai ser costurada. Ela existe no molde, porém ela não é aparente na peça pronta. E eu tenho agora mais volume na minha pence de busto. Então isso eu vou fazer nesse meu molde original agora com vocês. Então, primeiramente eu vou precisar destacar esse molde, eu vou recortar ele da forma que ele está desenhado aqui. E eu faço a transferência de busto e depois acrescento margem de costura. Já recortei meu molde, agora eu vou fazer a marcação da minha pence e eu medi lá pela lateral da minha piloto, porque como eu modifiquei já o ponto de alça, né, eu subi, então agora eu vou me guiar pela lateral que tá igual a da piloto. E a medida é de 6,5 centímetros. Eu vou fazer essa marcação de 6,5 aqui, vou marcar a largura da minha pence morta, que é de 2 centímetros, e agora eu vou ligar esses dois pontos com o ápice aqui da minha pence de busto. Já tracei o centro da minha pence de busto, que é onde eu vou recortar. E agora eu fecho essa pence morta. Agora eu preciso colar um papel aqui por baixo para eu preencher, né, essa pence de busto. Aqui eu vou encontrar a metade desse excesso, que é de 2 centímetros, e eu vou traçar uma reta. E eu vou fechar essa minha pence colocando a sobra dela para baixo. E agora eu recorto essa lateral, que é para formar o biquinho da pence. Então ela já ficou uma pence bem mais volumosa, já mudou totalmente o aspecto daquela pence que a gente tinha, que é o excesso, né, realmente que a gente precisa tirar dessa pence morta. Porém aqui na cava ela fica um pouco mais cavada e eu quero dar uma preenchida nessa cava, tá, para melhorar o visual dela. Então agora eu vou retraçar esse molde em outro papel, já vou aproveitar para acrescentar margem de costura e eu já faço essa correção aqui. Então aqui eu vou preencher essa cava cerca de 1,5 centímetro, vou retraçar ela novamente e vou contornar todo o meu molde. E agora eu vou acrescentar a margem de costura e recortar, que a frente já vai estar pronta.
Eu vou cortar essa parte 2 vezes na dobra do tecido, porque eu quero fazer essa parte do corpinho superior dupla, tá? Por conta de acabamento da alça. Aqui nas costas eu parei na parte do comprimento, né? Que eu conferi com a lateral da frente, joguei a mesma medida na lateral das costas. Aqui as modificações serão um pouco diferentes, porque como eu vou fazer as costas abertas, o que eu preciso fazer é descer esse meu decote. Então eu vou colocar uma medida a partir aqui do meu ombro costas de 36 centímetros. Agora eu esquadro aqui no centro das costas e faço essa marcação aqui, ó, porque daí eu pego bem na reta dos 36 e marco aqui no centro costas certinho. Eu vou descer a cava das costas 1 centímetro, assim como eu fiz na parte da frente, mas eu não vou soltar essa peça na região de busto, porque como vai ser um decote bem aberto e aqui ele vai ser arredondado, ele já tende a abar um pouco mais, que é ficar um pouco mais aberto, precisando já a gente tirar pence morta nesse decote costas. Sempre que ele for bem cavadão nas costas, você precisa realmente tirar excesso de tecido. Então, no caso, não será necessário soltar esse busto, parte das costas. Mas aqui na região da cintura, eu vou soltar aqueles 2 centímetros, assim como eu fiz na parte da frente. E aqui no comprimento, eu vou soltar também 1 centímetro. E essa lateral, eu vou traçar uma reta. E aqui eu vou dar continuidade. E aqui eu puxei com ele reto para encaixar na lateral que eu soltei. O meu teste das costas é basicamente isso aqui, ó. Mesmo eu não soltando, eu ainda preciso tirar uma pence morta. Eu vou fazer esse ajuste depois com vocês. Só que eu também vou ter um túnelzinho que é onde eu vou passar a minha alça para regular. Então o que eu vou fazer é, para marcar esse túnel, descer 5 centímetros. Então ele vai ser daqui até aqui. E aqui ele vai ter uma medida de 4,5 centímetros. Vou esquadrar ali no centro costas, puxar uma reta, esquadro aqui novamente, puxo outra reta. Então, ele vai ficar a princípio aqui um retângulozinho, só que eu também vou diminuir ele nessa partezinha aqui, que vai ser 1 centímetro e 1. Então ele vai ficar aqui no pronto com 2,5 e na lateral pronto com 5 centímetros. O que eu vou fazer também é transpassar esse detalhezinho que vai ser de túnel com o detalhe que eu vou criar aqui, que vai ser a parte que vai segurar mesmo as minhas costas. Então aqui eu vou agora ligar esse ponto com essa lateral. Como eu falei, eu vou transpassar, então eu vou subir para essa lateral 1 centímetro. E eu vou ligar esses 2 pontos agora com uma suave curva para formar o meu decote das costas. E eu gosto de fazer manual, tá? Se você preferir fazer com uma régua, pode fazer. O que eu preciso agora destacar em outro papel é essa parte e esse detalhezinho aqui, também em outro papel. Para depois eu finalizar fazendo a pence morta no decote costas. O que eu fiz aqui foi modificar um pouco esse recorte do túnel, então eu entrei 1 centímetro, que é para deixar ele pronto com 3,5. E automaticamente essa partezinha do biquinho dela ficou um pouco maior, ficou pronto com 3,2, mas não tem problema. Aqui esse detalhe você faz bem da forma que você gostaria que ficasse. Se você quiser deixar ele um pouco maior, um pouco menor, somente uma tirinha, você faz bem do seu gosto. Então agora eu vou destacar essas duas partes em outro papel. Aqui esse recortezinho eu já vou fazer ele dobrado desse jeito. E vou acrescentar margem de costura. Eu vou cortar ele duplo assim. 1 centímetro, que essa parte encaixa na lateral. 1 centímetro aqui para eu fazer acabamento. E 1 centímetro na parte de baixo também para o acabamento. E eu recorto ele dessa forma. O que eu posso fazer aqui, como vai ter transpasse, é já marcar 1 centímetro para a parte aqui de cima, sem contar a margem de costura. Já faço um pique, que é para eu saber como eu vou transpassar esse recortezinho que vai ser um túnel com o recorte que eu vou tirar ali agora. Esse aqui eu marquei como túnel costas e cortar 2 vezes. Aqui eu vou tirar uma pence morta, então o que eu preciso fazer antes de acrescentar a margem de costura é recortar esse molde para eu conseguir fazer esse ajuste.
Esse ajuste ele vai ser de 2 centímetros, tá? E eu preciso tirar ele de alguma parte desse meu decote. Você pode pegar a mesma medida da tua peça piloto, né? A medida que veio da lateral, onde você fez o ajuste, mas eu já vou marcar ele aqui, tipo uns 11 centímetros. Eu vou tirar aqui uns 2 centímetros, porque esse meu decote ele tem que ficar pronto aqui com 18,5. Deixa eu dar uma conferida, ver quanto ele vai ficar. Ó, tá com 18,7, então eu posso tirar mais uns 2 milímetros aqui. E essa pence, ela vai terminar em nada. Agora eu preciso unir e retraçar isso aqui em outro papel. Por quê? Eu preciso fazer correções, tá? Tanto correção aqui nesse decote, mas também uma correção aqui, ó. Tá vendo que ela formou esse biquinho? Eu vou compensar um pouquinho nesse centro-frente, porque como ele subiu, eu vou dar uma leve ajustadinha aqui, ó. Mas eu vou mostrar isso pra vocês em outro papel. Então aqui o que eu fiz foi uma reta, posicionei o meu centro-costas nessa reta e alfinetei. Agora eu vou retraçar e fazer as correções necessárias. Então aqui eu preencho um pouquinho esse decote, só pra fazer a correção que tem da parte da pence morta, que ficou desigual, então é só corrigir. A lateral eu vou retraçar. E aqui eu vou descer tipo meio centímetro. E vou fazer isso aqui. E agora acrescentar a margem de costura no decote, lateral e na parte inferior. E as costas eu também vou cortar ela 2 vezes na dobra do tecido, porque também vai fazer parte do corpinho superior, que será duplo. Vou mostrar para vocês agora a modelagem dos babados que eu já fiz, que são retângulos, e para chegar nessas medidas vocês precisam apenas trabalhar os cálculos. Então no caso, para fazer o primeiro babado, eu somei a medida que eu tenho nesse corpinho superior na parte das costas, mais a medida que eu tenho no corpinho superior na parte da frente, que é onde vai encaixar esse primeiro babado. E a soma dessas duas partes deu de 44 centímetros. Eu fiz 44 centímetros mais 90%, que deu um total de 83,6. E eu fiz o retângulo com essa medida de 83,6 com a altura de 27 centímetros, que é a medida que vai ter o meu primeiro e segundo babado, essa medida de 27 centímetros. Já acrescentei margem de costura, 2 aqui na altura e 2 também para eu poder costurar a lateral desse babado. E eu vou precisar cortar esse babado 2 vezes. No caso do molde que vai ficar disponível na lojinha, quando o vídeo da costura for ao ar, vai o molde para a lojinha. Eu vou disponibilizar o molde dessa forma, dobrado ao meio, e eu vou colocar a informação de cortar 2 vezes na dobra do tecido, que é para vocês terem uma quantidade menor de papéis, né, para montar esse molde. E aqui sempre a informação eu coloco franzir com 44 centímetros, porque a medida é 83, mas depois eu vou precisar franzir esse retângulo que vai ser com a medida de 44. Então aqui já está pronto o primeiro babado. Agora eu vou utilizar essa medida de 83,6, porque o segundo babado vai encaixar aqui embaixo. Então aqui embaixo ele vai continuar com 83,6. Para o segundo babado eu peguei a medida de 83,6 e eu fiz mais 80%. A cada babado vocês vão notar que eu diminuo 10% a menos, porque vai aumentando a medida, sabe, que eu tenho para encaixar o próximo babado, Se eu for continuar deixando sempre a porcentagem do primeiro babado, que é de 90%, a medida do meu último babado vai ser muito grande, é onde vai consumir muito tecido. Então por isso que eu vou diminuindo de babado por babado 10%. Então eu peguei a medida de 83,6 e fiz mais 80%, que deu um total de 150,5. Fiz a anotação de franzir com 83,6 e agora aqui embaixo eu tenho a medida de 150,5. O molde que vocês vão receber, se for uma modelagem pronta, né, se você adquirir o molde da minha loja de moldes, vai ter uma anotação aqui na dobra do tecido, cortar 2 vezes na dobra do tecido. E também vocês precisam sempre verificar a largura, ó, do babado, porque às vezes ele não encaixa nem na largura de um tecido, e aí você vai precisar cortar no sentido contrário. Agora, para o terceiro babado, vai modificar
algumas coisas, porque eu fiz ele um pouquinho mais estreito, então eu peguei a medida de 150,5, fiz mais 70%, também diminuí ali 10% na porcentagem a menos, tá, para esse terceiro babado, que deu um resultado de 256, 2 metros e 56 centímetros. Então assim, é bastante tecido. No meu caso, eu vou precisar fazer emendas no meu tecido, porque o meu tecido não tem essa largura e nem o comprimento, como eu tô aproveitando dois tecidos para fazer essa peça, nem o meu comprimento eu tenho de 2,56. No caso, se você quiser usar no sentido contrário, para não precisar ficar fazendo emendas nesse terceiro babado, o indicado é que você compre então um tecido de no mínimo 2,58 por aí, tá? Para você conseguir encaixar esse terceiro babado, que no caso é um tamanho PP. Se o teu tamanho for o GG, aí você precisa realmente calcular ali e ver a quantidade que você vai precisar comprar. É legal conferir o molde, ver quanto ele tá dando, para depois você comprar o seu tecido. No meu caso, eu já consigo passar para vocês o do tamanho GG, qual vai ser a medida aqui, porque eu sei a minha grade, eu sei a minha gradação. Ó, pro tamanho GG vai dar um total de 280, então precisaria comprar aí um tecido no comprimento de 2,80, caso você queira um tecido liso e queira encaixar esse recorte para não precisar fazer emendas. Então essa informação é para o molde da minha lojinha, ok? E esse foi o cálculo, 150,5 mais 70%, eu cheguei nesse resultado. E também eu vou colocar a anotação, cortar 2 vezes na dobra do tecido, mas no meu caso eu vou fazer toda uma gambiarrinha, vou pôr emendas, mas o meu molde eu já deixo ele inteiro dessa forma. Então é isso, essas são todas as partes que vão compor esse vestido. O tecido que eu vou trabalhar são tecidos diferentes, com tonalidades diferentes, então eu vou trabalhar com a viscolinho na cor nude e com a viscose no terracota, porém as duas têm um caimento muito similar, isso não vai atrapalhar na estrutura, no caimento da peça num todo, tá? Vai ficar uma composição bem bonita. E é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo. Beijos!